Antes de começar, vou apresentar minha esposa. Eu costumo dizer que quando vou pregar fora, pastor Reginei, mesmo que o pastor não convide a esposa, eu levo a esposa. Então, graças a Deus, eu vim acompanhado da minha maravilhosa coreana. Ela é lá da Coreia do Sul. E eu aproveito para apresentar para vocês a mulher mais bonita da Coreia do Sul, a Esther. Fique de pé, Esther, vira um pouquinho. Mulher mais bonita do país é a Miss, né? Então, se você nunca viu a Miss Coreia, hoje você vai ter a oportunidade, está tendo, né? Eu agradeço muito a Deus pela vida da Esther. E é como a gente fala, né, pastor? A esposa é tudo, né? Sem a esposa, quem seríamos nós? Uma grande parte do ministério, se não quase toda, né, é sempre levada pela esposa. A Esther, com esse instinto coreano dela de trabalhar na igreja, é complicado. Você tem que bloquear a Esther, né? Não, para, isso aí não precisa, isso aí não precisa. Porque senão ela vai até pregar no meu lugar, né? Tudo que você pensar e tiver que fazer na igreja, ela é a primeira, se pôr na frente e está de pé, pode deixar que eu faça, né? Então tem que bloquear um pouquinho, né? Colocar limite, senão é até problema para ela depois, né? Mas é uma bênção e eu estou muito feliz e grato a Deus. Talvez você pode ficar curioso, né? Um brasileiro saiu aqui do interior, eu nasci aqui em Bebedouro, vai parar na Coreia do Sul, casa com uma coreana. Como é que foi isso, né? Eu fui para o seminário de Campinas em 1982, era um menino, 18 anos, tinha acabado de me formar no colegial, e naquela época, não sei outros presbitérios, mas no caso lá do presbitério de Ribeirão Preto, nós éramos ordenados assim que formava no seminário, né? O período de trabalho durante o seminário era em congregações, cada seminarista tinha que cuidar de uma congregação. Esse período, cuidando de uma congregação durante o seminário, era contado como se fosse o período de licenciatura. E aí, assim que se formava no seminário, a gente fazia todas as provas, exames e, sendo aprovado, era já ordenado, né? Então, eu seria pastor com 21 anos. E eu ficava pensando no reverendo Wilson, lá da Igreja Central de Ribeirão Preto, meu pastor que me batizou, saudosíssima memória, pastor que foi secretário executivo do Supremo Concílio, por um período até ocupou a presidência, e era um maravilhoso pastor, muito visionário. A igreja cresceu muito com ele, e muito capaz, e um homem de oração. Então eu guardo assim, lembranças profundas, maravilhosas do reverendo Wilson. E eu ficava imaginando, como é que eu com 21 anos, vou me formar no seminário, vou ser ordenado lá em Ribeirão Preto, no presbitério, e vou assumir um lugar onde está o próprio reverendo Wilson, está à frente de uma igreja. E eu não me via fazendo isso, não me conformava com isso, não. E o que eu pensava é que eu tinha que estudar mais, me casar primeiro, ter mais experiência e tal, e depois ser um pastor. Até porque ele era o meu exemplo, né? O reverendo Wilson era o espelho, né? E aí eu tentei ir para alguns países que a gente sabia que são países, né, de tradição reformada. Escrevi para alguns seminários, mandei cartas, não tive respostas. Meu pai era missionário e tradutor, então eu, em todas as cartas, pedi bolsa de estudos, porque eu não tinha como, ele não teria como pagar para eu estudar no exterior, né? E eu nem tive resposta. E aí um colega de turma, começou com um colega de turma, né, chamado Sungap Lee. Hoje ele está na Califórnia, ele é presbítero de uma igreja lá nos Estados Unidos. Ele não seguiu o ministério, mas ele estudou conosco lá em Campinas. E ele, na minha turma, começou no meu ouvido, esquece esse negócio de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, manda uma carta para a Coreia. Aí eu achava no princípio ele meio louco, né?
Coreia, onde esse cara está com a cabeça, né? Do outro lado do mundo. E ele insistiu tanto que eu acabei pegando o endereço do seminário presbiteriano lá de Seul, chamado Chongqing, e todo o conselho de Deus, né? E eu mandei uma carta para lá, naquele endereço dele. Totalmente despretensiosa, né? Imaginando que fosse até pior do que nos outros casos, né? Uma carta de um brasileiro, né, de 18 anos, chegando lá na Coreia do Sul, no seminário, né? E, para minha surpresa, essa carta logo teve resposta, e a resposta foi positiva. E isso me impactou muito, porque foi a primeira vez que eu recebi resposta. Dos outros seminários eu não tive nem resposta. E eles disseram que estavam muito felizes de saber do meu interesse, de estudar fora, de ter uma oportunidade, depois do bacharel, fazer um mestrado e me preparar melhor, e que antes de definir essa questão, se me daria oportunidade ou não, precisavam de alguns documentos. Aí eu mandei uma série de documentos, levei aí acho que 1 ano mandando documento, que eu fiquei aqui até o final do 2º ano, cartas de recomendação, histórico escolar, diploma de formatura no colégio, tudo que eles pediram eu fui mandando, né, traduzindo para o inglês e mandando. E aí no final desse período, chegou uma cartinha deles, bem, só com um parágrafo, né, mas o parágrafo, por mais pequeno que fosse, foi suficiente. E estava escrito que eles reuniram a congregação de professores do seminário lá em Seul e decidiram me dar bolsa de estudos integral. E que o seminário pagaria moradia, alimentação e o curso, que era só para eu pegar o avião e descer lá, tipo assim, né? Então vocês imaginam como é que eu fiquei, né? Quando essa carta eu tenho até hoje, plastificada até. Imagina, pastor Reginei, como é que eu fiquei na hora, né? E aí eu já falei logo com meu pai, ele ficou muito feliz, ele foi intérprete de missionários americanos há alguns anos, quando ele estudou também em Campinas, e o reverendo Wilson também ficou feliz, disse que daria todo o apoio, e aí foi feita a preparação, comprei a passagem para a Coreia, com 20 anos, uma passagem para ir do outro lado do mundo, só de ida, imaginem vocês, uma passagem só de ida. Eu tenho uma irmã mais velha, né, nós somos em 5, a Miriam é a mais velha, e a minha mãe era viva nessa época, e mulher é fogo, né, mais emotiva, né? A minha mãe por ser mãe, e a Miriam porque quando eu era menina ela cuidava de mim, penteava o meu cabelo, cuidava de roupas, e elas choraram muito, nossa, choraram demais. Mas eu me lembro que a minha mãe disse que se essa era a vontade de Deus, então que eu fosse. E lá fui eu para a Coreia com os meus 20 aninhos, e chegando lá, chegaram alguns estrangeiros junto comigo, e o seminário enviou cada um de nós para uma igreja diferente. Cada um foi para uma igreja, e a ordem é que todo final de semana era para passar na igreja. Inclusive ia ter uma casa que a gente dormiria do sábado para o domingo. Se não tivesse, era para voltar para o seminário no sábado e domingo voltar para a igreja, porque todo sábado tinha as reuniões da mocidade que a gente devia fazer parte na igreja. E eu fiquei na casa de um diácono, que hoje é presbítero lá da igreja, Sob Yeon-jin, que me tratou como filho, e eu fui para a igreja, uma igreja de cerca de 5.000 membros, num bairro de Seul chamado Cheongnam-ni. E quem estava lá? A Esther, né? E a Esther chama muita atenção porque as alunas do seminário, o seminário tinha cerca de 3.000 alunos, mas muitas alunas, né? E as alunas do seminário eram coreanas assim, bem baixinhas, né? E não me atraíam muito. E eu cheguei lá na igreja Dongdo, e quando estou participando no culto, eu levei um susto, porque chegava a hora do coral cantar, e ficava de pé uma moça magra e alta, né? Aí eu olhava para ela e falava, mas aqui não existe moça assim, como é que pode? Não tem.
né? Eu nunca vi uma moça assim. E aí foi indo, me aproximei com muita dificuldade, acabava o culto, a Esther fugia, porque não podia nem falar bom dia, né? Ela estranhava muito estrangeiro, né? E muitas vezes eu fui embora sem nem poder falar bom dia, e eu não entendendo nada daquilo, né? Não sabia por quê. E ela falando umas coisas muito estranhas, né? Mas tudo bem. E assim foi indo. E aí, eu resolvi fazer uma coisa que surpreendeu um missionário americano há pouco tempo em Guarulhos. Eu fui interpretar um missionário americano, e ele viu a Esther, e achou interessante uma esposa oriental, né? E começou a especular a história, eu contei para ele. Aí ele falou, você ia para o culto e ficava só olhando para o coral, né? E nada de cultuar a Deus, né? Seminarista é fogo. Aí eu falei, não, missionário, eu era seminarista brasileiro, eu entrei no coral. Eu não fiquei só olhando para o coral, eu entrei no coral. E aí ele, tal. Mas mesmo assim não foi fácil não, ainda foi difícil. Depois de um tempo num acampamento, ela aceitou conversar e a gente começou uma paquerinha, né? E aí quem gostou mais foi ela, viu? Eu gostava e depois ela passou a gostar mais do que eu gostava. E aí, por isso que vocês estão vendo aqui um brasileiro aqui do interior de São Paulo casado com uma coreana, né? Essa é a história. E duas pessoas do outro lado do mundo, que coisa, né? Um nasce aqui, outro nasce lá. E nós estamos aí para fazer 35 anos de casados. Temos um casal de filhos. E a nossa filhinha nos deu uma netinha. E a gente está muito feliz que a nossa netinha tem 10 meses, 11 meses, vai fazer um ano agora o mês que vem. Estamos muito felizes. Hoje tive a bênção também de reencontrar o pastor. Seu nome, pastor? Pastor Ricardo, desculpa, pastor. Eu vi o rosto dele, lembrei na hora, mas o nome é mais difícil. Pastor Ricardo, né? Esteve conosco lá no JMC, quando eu voltei da Coreia do Sul. Pastor está aqui na igreja central da cidade de Botucatu, né? Foi lá que você me levou para ver? Uma igreja de uma construção antiga? É essa mesma, né? Pastor Ricardo, prazer revê-lo. Alegria estar aqui com o irmão. Muito obrigado pela sua presença. E assim foi a minha vida na Coreia do Sul. Eu fui para lá pensando que ia estudar inglês, aperfeiçoei um pouco o inglês. E a primeira experiência interessante que teve, a gente se reuniu com o professor Kim In-hwan, que era o responsável pela ala internacional, pelos alunos estrangeiros. E ele falou para nós, e ninguém falava coreano, né? Tinha alguns indianos, alguns paquistaneses, uma moça da Alemanha, tinha um americano, o Charles Howard, de Baltimore, e tinha também alguns indianos, paquistaneses, um americano, uma alemã, eu da América aqui, só eu. Eu sei que era um grupo de uns 12, por aí, 10 a 12 estrangeiros. E aí ele falou para nós que, infelizmente, o seminário não poderia oferecer o curso de teologia em inglês. E todo mundo estava pensando que ia estudar inglês. Aí a gente olhou um para o outro e falou, você fala coreano? Ninguém falava nada de coreano. E ele percebeu que a gente estava assim, estranhando aquilo, né? Ele falou, não, mas fiquem tranquilos que... tinha um do Egito, o Zacarias, né? Veio do Egito. E ele falou que ficássemos tranquilos, que o seminário já tinha decidido nos enviar para o melhor instituto de língua coreana da Coreia do Sul, e de fato era mesmo, o Instituto de Língua Coreana da Yonsei, Universidade Yonsei, que é o Mackenzie lá da Coreia, né? Foi fundada por um missionário presbiteriano, como o Mackenzie aqui em São Paulo, e que nós estudaríamos um ano de língua coreana, tudo pago pelo seminário, nós iríamos de ônibus, voltaríamos, estudava, voltava, e depois, a partir do segundo ano é que a gente ia estudar propriamente a teologia em língua coreana, usando bastante o inglês também, mas em língua coreana, né?
E aí nós ficamos praticamente imergidos, né, naquele ano, 1984, ano que vem vai bater 40 anos, né? 2024, 84, nós ficamos imergidos em estudo de língua coreana. Hoje em dia os doramas estão famosos no Brasil, né? Tem alguém que vê aqui? Sei. E para todo lugar que a gente vai, a gente está ouvindo história de dorama, e a gente que, coreana, casado com coreana, não vê dorama. E a curiosidade das pessoas é grande nesse sentido. Mas foi isso. Aí passei um ano e voltei para o seminário. Voltei a estudar teologia no segundo ano. Então, o início na Coreia é esse, né? E sobre as palestras, eu quero dizer que eu não me propus fazer uma pregação sobre um texto específico. A minha proposta é fazer uma palestra sobre oração, usando vários textos com vocês, né? Mas uma coisa mais interativa com vocês. E iniciando esse assunto, falando de oração, eu gostaria de lembrar duas experiências interessantes que eu tive na Coreia do Sul, logo que eu cheguei lá. A primeira delas é que nós tínhamos que levantar 4:30 da manhã para ir todos os dias às 5 horas para a reunião de oração da madrugada, que eles chamam de Sebyok-do. Em português é oração da madrugada, às 5 horas da manhã. E todas as igrejas da Coreia do Sul, independentemente de denominação, têm esse trabalho. Todas. A Coreia do Sul, naquela época, já estava a igreja muito grande, cerca de 45 milhões de habitantes, e devido ao grande avivamento que aconteceu no país, 12 milhões desses habitantes já eram presbiterianos, evangélicos presbiterianos. Vamos dizer assim, de cada 4 coreanos, um era evangélico e presbiteriano, né, em média. E milhares e milhares de igrejas em Seul e no país todo já existiam, milhares e milhares de pastores e 12 milhões de membros, né? Eu costumo dizer que no Brasil, nós não somos nem o dízimo da Assembleia de Deus, pelo tamanho da Assembleia de Deus, considerando como igreja cristã, né? E na Coreia do Sul, a Assembleia de Deus do pastor famoso Poyong-cho, ela não é nem o dízimo da igreja presbiteriana, né? Porque aqui nós não, se falássemos num número muito alto, nós chegaríamos a 1 milhão, e isso não chega a ser o dízimo dos assembleianos no Brasil pela contagem deles, né? E lá, a maior igreja pentecostal seria a Assembleia de Deus de lá do Poyong-cho, não chega a ter 1 milhão de membros, tem 700 mil membros, e a presbiteriana tem 12 milhões de membros. Então lá a Assembleia de Deus não é nem o dízimo da presbiteriana, apesar que como igreja local, obviamente é a maior igreja do mundo, né? De longe, a maior igreja do mundo. Então, todas as igrejas lá têm essa reunião de oração, às 5 horas da manhã. E eu me lembro que eu cheguei, fiquei uns 15 dias na casa do diretor, porque o seminário não estava aberto, era mês de janeiro, clima sempre na média de 10 graus abaixo de zero, 10, 12, 14, 7, 8, 9, 10. E a partir de fevereiro o seminário abriu, e eu fui para o seminário, morar no dormitório do seminário. E aí, desde o primeiro dia, já tinha lá as reuniões de oração das 5 da manhã. Daí eu acordava às 4:30, né, estava aquele frio, temperatura baixíssima, né, madrugada, e eu me lembro que eu ia para a janela do quarto, eu gostava de ver aquilo. Eu ficava ali uns minutos vendo que eu não acreditava naquilo. Eu abria a cortina da janela, olhava para fora, e dava para ver, da janela do meu quarto no dormitório, dava para ver a calçada da rua do lado de fora do seminário. E a calçada estava coberta de neve que vinha aqui até o joelho, né? Era difícil andar, a gente andava assim, com muita dificuldade, caía, porque a neve era tirada da rua para passar os carros, mas não na calçada.
Então era bastante difícil, sem falar do frio, né? E eu ficava assim, perplexo, eu não conseguia acreditar que eu estava vendo as pessoas 4:30 da manhã, subindo a calçada da rua, do lado de fora do seminário ali, com Bíblia na mão, isso não só pessoas adultas, jovens também, muitos jovens, subindo em fila e indo para a igreja. Tinha uma igreja na parte de cima lá do seminário, e indo para a igreja para reunião de oração às 5 horas da manhã. E as igrejas todas lotadas, todos os dias às 5 horas da manhã para orar. Muitas vezes que eu falei isso no Brasil, as pessoas disseram que eu tinha que pensar que isso era uma coisa cultural. De fato, tem um aspecto cultural explorado pelos pastores coreanos, a igreja coreana, porque eles são um povo que levanta muito cedo. O coreano é de vida matinal forte e de vida noturna fraca. Então, as atividades da igreja na Coreia, em geral, são pela manhã. E eles têm mais facilidade mesmo de levantar cedo, de levantar de madrugada. Mas não é só o aspecto cultural. Depois, convivendo lá com eles, com a igreja, eu pude observar o quanto eles enfatizavam a oração. O quanto eles davam importância para a oração. Oração era uma coisa que você tinha que dar a vida para desenvolver a sua vida de oração. O quanto eles davam importância para isso, né? Eu pude ver o quanto eles consideravam a vida de oração. É como que se não tivesse vida de oração, se não tiver vida de oração, a igreja não vai ter mais nada. A igreja não vai alcançar mais nada, porque a igreja vai ficar vazia do poder de Deus, vazia da ação do Espírito, e sem oração, a igreja não tem futuro, ela vai se acabar. Era uma coisa assim muito radical, a oração, era tratada por eles assim, como realmente a principal coisa na vida de uma igreja, a vida de oração. E a outra experiência que eu quero contar para vocês é que a gente não aguentou, né? Porque você imagina, se põe no meu lugar, levantar todo dia, 365 dias do ano, feriado, fim de semana e tudo, 4:30 da manhã para ir para uma reunião de oração às 5, todos os dias. No inverno, temperatura de novembro até fevereiro era na faixa de 10 graus negativos, muita neve, muito frio. Você imagina se passar todos os dias indo para uma reunião de oração nessa hora. Isso porque a gente estava dentro do seminário, pertinho da capela, né? Do dormitório até a capela era bem perto. Imagine você para as pessoas na cidade. E aí eu me lembro que a gente pediu para que o seminário flexibilizasse a lei da obrigatoriedade, não é? Para os alunos estarem na reunião da madrugada, para os estrangeiros. Aí eu preparei um discurso, me puseram para fazer o discurso, né? Eu já estava falando coreano um pouquinho melhor, porque eles quiseram morar entre eles, né? E Deus me deu sabedoria, falou, não, eu falei, não, eu quero morar com um amigo coreano. Porque eu pensei, se eu ficar morando com eles, eu não vou aprender coreano. Vai ficar falando inglês o tempo todo, eu vou melhorar o meu inglês. Mas coreano vai ficar mais difícil, né? E inglês eu falo com eles o tempo todo, a gente estava junto no seminário o tempo todo, estudando coreano o tempo todo, a gente falava inglês todo dia com eles, né? E aí, me puseram para morar com um colega coreano. Isso desenvolveu um pouco mais, né? Ele pegava no meu pé, me cobrava, né? O Dr. Yu esteve no congresso agora, aqui em Catanduva conosco, em abril. E ele era aluno muito exemplar, muito estudioso, e um moço de muita oração, um homem de oração. Então a gente estava junto, né? E eu fui fazer o discurso lá para o professor, em nome dos estrangeiros, para flexibilizar só para os estrangeiros. Vê se pode, né? Vê se pode. E aí ele falou, naquele estilo bem durão, né, dos orientais, não! Por duas razões. Primeiro porque o nosso país foi tomado pelo avivamento
e o nosso povo foi todo alcançado pelo Evangelho, e o nosso país já está se tornando um país missionário, que envia missionários para o mundo inteiro por causa da vida de oração da igreja. Especialmente a reunião de oração da madrugada, das 5 da madrugada. Então nós não vamos deixar de ensinar para vocês o que é mais importante. O que é mais importante para a vida da igreja e para vocês e para os países de vocês. A vida de oração. E segundo, ele falou assim: vocês vão ser pastores quando voltar para o país de vocês? Se você falasse que não tinha certeza, você estava jogando a tua bolsa fora. Porque a bolsa de estudo era sob essa condição. Que se formasse e voltasse para o seu país para ser um pastor. Por isso que eles estavam fazendo todo aquele investimento em nós, né? É claro que na hora todo mundo falou sim, né? Sim, claro. Aí ele falou, independentemente de cultura, porque eu fiz um discurso bonito, cultural, né? E ele falou, pode alguém em algum país, independentemente da cultura, do clima, onde for, pode alguém ser pastor sem ter vida de oração? O que vocês acham que a gente respondeu? Não, claro que não, né? Então ele falou, isso é obrigatório para que vocês aprendam durante o seminário a orar, a desenvolver vida de oração. E depois, quando você for lá para o seu país ser um pastor, você continue sendo um homem de oração. E isso ficou muito vivo para todos nós, né? Isso martela a cabeça da gente, é tão importante, que até hoje isso martela a minha cabeça. Eu tenho que orar. Eu devo orar. Eu tenho de ter vida de oração. Eu tenho de orar todo dia, de manhã, à noite. Eu tenho de jejuar. Isso é a primeira coisa, é a primeira coisa. Isso bate na minha cabeça todo dia, o tempo todo. Não é pela vida que eu tive com a igreja lá. Então essas duas coisas, de princípio, logo de cara, né, marcaram muito a nossa vida lá na Coreia do Sul. E aí aprendemos, né? Eu era presbiteriano, da igreja presbiteriana, da IPB. A gente não tem costume de clamar, né? A fazer oração com voz forte, com clamores, e todo mundo junto, porque para nós isso é um costume da Assembleia de Deus, né? Quem faz isso é só a Assembleia de Deus. Eu costumo falar, presbiteriano não sabe orar junto clamando, não é? E o assembleiano não sabe orar a oração representativa dos presbiterianos. Porque se você está numa igreja pentecostal, você pode fazer a oração 10 vezes. A pessoa que vai começar a orar, ela só dá o start, porque depois todo mundo já está clamando junto. Não adianta. Eles só sabem orar assim. E na presbiteriana, se você for colocar uma oração dessa, é escândalo total, né? Acabou a oração, reunião do conselho. O pastor vai ter que fazer a malinha dele e dar um jeito de procurar outra igreja, com certeza, né? Porque na presbiteriana não vai aceitar isso nunca. De jeito nenhum, né? E aí, eu até me lembro, a primeira vez que eu fui ser pastor da igreja presbiteriana de Parque das Nações, de Santo André, uma igreja antiga, tradicional da IPB. Hoje lá está o Weber Júnior, né, Ricardo? Ricardo, né? O Weber Júnior, na época, estudou lá, com você na época, né? Ele é o pastor atual lá da igreja que eu fui pastor. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui à igreja era uma escola dominical. Foi a primeira igreja do nosso ministério aqui no Brasil, na IPB, né? E aí no final da escola dominical, até para uma questão de honra ao visitante, ao futuro pastor, né? O presbítero José Batista, que era o vice-presidente do conselho, ele falou, nós vamos agora, encerrando a escola dominical, dar as boas-vindas para o nosso novo pastor, reverendo Breno, será o pastor aqui da nossa igreja, e aproveitando a presença dele agora aqui, vamos pedir para ele fazer uma oração de gratidão a Deus, encerrando a nossa escola dominical. Para que ele foi me pedir isso? Meu Deus. Eu fiz uma oração
muito forte. Eu agradeci a Deus assim, em lágrimas, né? E eu orei bastante tempo. E clamei muito a Deus, para que Ele me fizesse ver ali na igreja, todo aquele avivamento que Ele me fez ver lá. Mas eu clamei demais, eu orei um pouco longo e fiz uma oração voz muito alta. E esse foi o problema, né? Porque, independentemente do conteúdo da oração, se foi um conteúdo bom ou não, né, eu creio que foi, né? Pelo avivamento da igreja, o crescimento da igreja, e Deus me fazer ver o que Ele me fez ver na Coreia, fazer ver aqui no nosso país, né? A primeira igreja do meu ministério, pela primeira vez eu seria pastor de uma igreja no Brasil. Mas eu sei que acabou a escola dominical, e eles se reuniram lá no fundo da igreja para fora e falou: ele não é presbiteriano, ele é pentecostal, ele não é presbiteriano, ele é pentecostal. Como é que pode orar desse jeito? Como é que pode clamar desse jeito? Como é que pode gritar desse jeito? Deus não é surdo. É sempre aquele argumento, Deus não é surdo, né? E aí passou, correu tudo bem. Depois, não teve reunião do conselho não, mas quase teve. E passou, e nós começamos, foi muito bom. Eles autorizaram eu ir com a esposa orar de manhã na igreja, e eu ia com a Esther, né, Esther, você lembra? A gente ia todo dia para a igreja orar, só eu e ela, porque não tem reunião de oração de madrugada no Brasil, né? Então eu ia com a Esther, e Deus abençoou muito, muito. Saudade da Igreja Presbiteriana de Parque das Nações. Hoje quem está lá é o pastor Heber Júnior, que estudou conosco. Quando eu voltei da Coreia, ele estudou conosco. E cresceu muito a igreja, abrimos 7 congregações, a igreja quitou um apartamento pastoral, comprou e quitou o apartamento, abriu escola em frente à igreja, alugou um prédio, né? O da igreja era próprio, mas alugou um prédio que tinha em frente, abrimos uma escola lá, foi até o ensino fundamental. Deus abençoou muito, muito. Começamos 5 células de evangelismo e discipulado, saímos de lá, tinha mais de 30 células, e foram 7 anos de muitas bênçãos, né? Mas é isso, a experiência. Depois disso eu vim para São Paulo, trabalhei praticamente o tempo todo plantando igrejas do zero em São Paulo, como eu senti que Deus me chamou. Trabalhamos a fundação de 3 igrejas, a refundação de uma, da Bela Vista, outra em Guarulhos, e a última agora lá do lado do Mackenzie, a central de São Paulo, que foi a que eu deixei quando vim para cá. E agora eu estou em Catanduva, na 2ª igreja presbiteriana de Catanduva. Nesse sentido, o que sempre bateu no meu coração que eu quero falar para vocês aqui hoje? Logo que eu comecei a ser pastor em Santo André, eu já sentia isso. E eu sentia o quê? Que as pessoas na nossa igreja presbiteriana, elas têm a capacidade de orar bem. Pessoas que oram bem, que falam bem português, são convidadas para orar publicamente, e elas oram de maneira muito bonita, falam um português muito correto, e fazem orações bonitas e espirituais e humildes, e orações, digamos, abençoadoras. Mas qual é a diferença quando se pensa num presbiteriano lá da Coreia do Sul? A diferença que eu cravei na minha mente, falei muito disso a vida toda, é que, para mim, nós apenas fazemos orações. Nós não temos vida de oração. Eles têm vida de oração. Por quê? Por que eu senti essa diferença e criei essa maneira de falar? Porque para eles, como a oração é tudo, é a prioridade número 1, está à frente de tudo, vem antes de tudo, no meio de tudo, depois de tudo. Todos os dias eles têm de desenvolver a sua vida de oração na presença de Deus. E quando eu falo que lá
os crentes são ensinados a ter vida de oração e desenvolvem vida de oração, o que eu quero dizer é que eles desenvolvem uma vida de tempo pessoal com Deus diariamente. É você ter consciência que você tem que ter tempo todos os dias para Deus, pessoalmente. E esse tempo vai crescendo, crescendo, conforme você puder cada vez mais. Isso é a sua principal atividade diária. Essa é a sua prioridade máxima. Desenvolver a sua vida de oração, a sua vida devocional. É por isso que eu falo, eu criei essa maneira de falar, né? Até pelo meu próprio sentimento, de ver a igreja brasileira e lembrar da igreja presbiteriana da Coreia. Aqui nós fazemos orações de vez em quando somos chamados. Lá eles têm vida de oração. E esta foi a principal razão que levou a igreja da Coreia a todo aquele crescimento que vocês sabem que aconteceu lá. Formaram-se as maiores igrejas do mundo em todas as denominações. Não é? Conquistou-se todo o país realmente para Cristo através do Evangelho. E a Coreia do Sul até hoje, ela permanece sendo o segundo país que mais faz e investe na obra missionária no mundo, que mais envia missionários para o mundo inteiro depois dos Estados Unidos. Só não passou ainda os Estados Unidos, que eles permanecem ainda fortes, mas é o segundo país que mais envia, são cerca de, se eu não me engano hoje, cerca de 30 mil missionários coreanos espalhados pelo mundo. Inclusive no Brasil, nós temos várias famílias de missionários coreanos trabalhando no Brasil. Creio eu aí, perto de uma centena de missionários coreanos estão trabalhando aqui no Brasil. E nós não temos nenhum lá, apesar que lá a necessidade é muito pequena, né? Hoje é muito pequena. E isso foi tudo fruto do avivamento coreano, do crescimento da igreja lá. Eu me lembro que eu saía do culto da madrugada, no primeiro ano, pecando todos os dias diante de Deus a respeito dos coreanos. Literalmente pecando. Por quê? Porque o culto começava às 5 da manhã. Logo de cara já tinha um professor lá que falava para a gente gritar 3 vezes com toda a força do pulmão, Juyo mismida. Juyo quer dizer, ó Senhor, mismida seria, eu confio em Ti. Então tinha que erguer as mãos, cerrar o punho e falar bem alto, Juyo mismida, 3 vezes. As igrejas também todas faziam. E era muito forte aquele grito, né? E depois, culto só rapidinho, 20 minutos, exposição da palavra, um hino e depois o clamor, né? E aí esse clamor ia até às 7 horas da manhã. 7 horas acabava, parava e a gente ia tomar café. E eu me lembro que eu não me conformava de ver todos os seminaristas na companhia de professores clamando a Deus das 5 às 7 da manhã daquele jeito, socando os bancos do seminário. Eu pensava comigo, esses bancos são madeira boa, mas vai acabar tudo logo, vai quebrar tudo logo, porque do jeito que socava os bancos. E aí, terminava ali às 7 horas o clamor, a gente ia para o dormitório tomar café, e é aí que eu ia pecando, da capela, quando voltava da capela para o dormitório, né, no primeiro ano, eu voltava pecando. Como que eu voltava pecando? Eu voltava pensando, presbiteriano brasileiro, né? Deus não é surdo, pelo amor de Deus. Pensando comigo, né? Deus não é surdo, pelo amor de Deus, como é que esse povo grita desse jeito? E tem coragem de falar que é cristão, é presbiteriano. Aí que eu pecava, né? Porque eu pensava assim, eles são loucos, é tudo louco. Não tem ninguém normal nesse país. Aqui não tem crente nenhum, não tem cristão nenhum. Que é isso? Que loucura. Ainda falar que é presbiteriano, jamais presbiteriano vai ser louco desse jeito, orar desse jeito, gritar desse jeito. Deus não é surdo. E eu sei que eu fui todo dia assim tomar café, praticamente todo dia no primeiro ano.
porque eu não entendia o que eles estavam falando nos clamores, e eu não me conformava com aquele clamor alto daquele jeito, socando os bancos do seminário, né? Muitos chorando ali, chorando literalmente, eu não me conformava com aquilo. Por quê? Porque eu fui para lá acostumado, vamos orar com o nosso irmão fulano de tal, o resto fica tudo quietinho, né? E o irmão ora, ele faz uma oração bem bonita, sem nenhum erro de português, e aí ele termina a oração, todo mundo, amém. Não existe outra oração, fora isso é a oração silenciosa, ponto. Nem time de dois não pode, que já começa a escandalizar, porque começa o burburinho, né? Então é complicado, nossa amada IPB é complicado. Então, para mim, coreano era tudo louco, não tinha ninguém normal. Crente jamais, que cristão, como é que pode ter um cristão louco assim? Deus não é surdo. Bom, entrou o segundo ano, como eu mergulhei, eu imergi completamente no estudo da língua coreana, chorei bastante, viu? Muito difícil, muito difícil. Tem que aprender 3 línguas para falar uma, por causa das formas, né? Forma para o adulto, para a criança, e a forma para o amigo. Chorei muito, muito, muito. E aí, no segundo ano, eu estava entendendo. Não muito bem, mas eu estava entendendo razoavelmente bem. E já lia, né? Podia ler os textos. Eu fiz muita cópia dos cadernos dos colegas e fui estudando assim. Na prova escrevia mais em inglês do que coreano, né? E fui tocando assim. Os professores aceitando e eu tocando assim. Aí eu me lembro que, quando eu comecei a entender o conteúdo das orações deles, eu comecei a entender o que eles estavam pedindo daquele jeito. E o que eles pediam, clamando, socando os bancos? O que você acha? Eles pediam para Deus transformar a Coreia inteira em país evangélico. Eles estavam clamando, socando os bancos para não ficar um coreano sem aceitar Jesus, sem reconhecer Jesus como Salvador, o Filho de Deus, e o povo todo fosse conquistado pelo Evangelho. Segundo clamor que eles faziam muito, para a Coreia se tornar um país de missionários, que mandasse missionários para o mundo inteiro, que eles próprios saíssem dali do seminário e fossem ser missionário. E na verdade muitos milhares saíram e estão sendo missionários, né? No mundo todo. Outra coisa que eles clamavam muito era pelo crescimento da igreja, que a igreja pudesse crescer, né? Se reavivar espiritualmente, numericamente. E o clamor que eles choravam, né? esse realmente fazia eles chorarem. Era pela unificação pacífica das Coreias. Porque os irmãos sabem que tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? E restou de uma divisão, depois da Segunda Guerra Mundial, numa guerra civil entre eles, que teve a União Soviética apoiando o Norte, os comunistas, e os Estados Unidos vindo pelo Sul, o general MacArthur vindo pelo Sul, e aí acabou virando uma guerra, né? Entre quem estava unido na Segunda Guerra Mundial contra o Hitler, né? E eles entraram em acordo, infelizmente entraram num triste acordo de dividir as Coreias, né? E ficou a Coreia do Norte e do Sul. E então o quarto clamor que eles mais faziam chorando era para que as duas Coreias se reunificassem numa só, através do Evangelho, sem guerra, sem o derramar de sangue através de guerra. Reunificar pacificamente através do Evangelho. Então, eles clamavam muito por isso. Aí quando eu vi o conteúdo do clamor, quando eu vi o porquê que eles estavam orando, eu falei, meu Deus, eu passei um ano chamando esse povo tudo de louco, de doente mental, que Deus não é surdo, como é que grita desse jeito? Mas olha o porquê que eles estão gritando. E aquilo começou a bater em mim no segundo ano. Não, mas eles estão fazendo um clamor que é correto, é biblicamente justo. Estão orando para o Evangelho tomar o país deles, todo, para não ter nenhum coreano não cristão. Estão orando para virar um país de missionários, para a igreja deles crescer, tomar o país, ocupar todos os cantos do país. Eles estão orando para reunificar a Coreia do Norte com o Sul sem guerra. O que tem de errado nessa oração? Está chorando por isso, está clamando por isso? O que tem de errado? Não é justo?
E aí eu passei o segundo ano pedindo perdão para Deus. Aí eu saía da capela, ia para o dormitório tomar café com eles, do mesmo jeito, só que eu ia pedindo perdão. Senhor, me perdoa, porque o ano passado eu passei o ano inteiro pecando contra esse povo, pensando que era tudo louco, que não tinha cristão nenhum aqui. Porque eu não entendia o que eles estavam orando e achava que eles não estavam pedindo nada de normal, de coisa justa, séria, biblicamente correta, né? E aí foi assim, só que aí eu entrei, né? Eu entrei na onda, como se diz, né? E eu comecei a clamar com eles também. Até um dia eu perguntei para o professor, por que essa insistência, né? Durante a aula eu perguntei, essa insistência com a gente na reunião de oração da madrugada, para a gente clamar 3 vezes, com o punho cerrado, Tuiô, me sumida, ó Senhor, eu confio em Ti, e o Senhor fala para a gente clamar com toda a força que tiver na voz. Aí ele explicou que isso era para quebrar a inibição dos alunos, porque chegavam ali muitos jovens, muito novos, de fato, como eu cheguei, né? E eles não sabiam clamar direito. Então aquele exercício de clamor alto, quebrava a inibição e os alunos aprendiam a orar com clamor. Aí foi isso que ele explicou. E eu entendi assim. E nisso eu já estava participando, né, e já estava junto clamando. E assim a gente foi até o final. O que eu posso dizer para vocês da experiência da Igreja da Coreia? Antes de tudo, contando essa primeira parte, eu contei mais testemunhos de lá do que analisar o texto bíblico em si, que nós vamos fazer. O que eu posso dizer para vocês? Que não há nada tão importante como a oração. E a igreja deve orar. A igreja precisa orar. A igreja tem que orar. A oração é tudo para nós. Se nós orarmos, o poder de Deus vai nos encher. Nós seremos fortalecidos no nosso espírito, pelo poder do Espírito do Senhor. E maravilhas serão feitas entre nós, e maravilhas serão feitas na vida das pessoas através de nós. Mas nós precisamos orar. Nós temos que colocar na mente, de maneira muito forte, que nós temos que orar. Nós temos que começar uma vida de oração. E aí você vai ter um avivamento pessoal, na sua vida pessoal, se você iniciar a sua vida de oração, que seja poucos minutos por dia, mas se você começar isso todo dia, uma devocional todo dia, a sua vida de oração diária, você vai ter um avivamento pessoal na sua vida, uma experiência especial com Deus na sua vida, no poder de Deus, e se isso se espalhar para a igreja toda vai ter uma experiência de avivamento. Se isso se espalhar para a igreja toda. Para a igreja da Coreia, isso era tudo. Tudo. Todo pastor falava disso. Todos, de todas as denominações. Ou ora, ou a nossa igreja não tem futuro. Ou nós vamos desenvolver vida de oração, ou nós vamos ser uma igreja fraca, vazia, sem força, sem crescimento. Nós vamos diminuir, nós vamos fechar, nós vamos acabar. Ou nós vamos desenvolver vida de oração, ou nós não vamos ter nada. Se desenvolver vida de oração, vamos ter tudo. Se não desenvolver, não vai ter nada. Todo pastor coreano falava isso e pregava sobre isso. Eu creio que nós também precisamos desenvolver vida de oração. Nós precisamos dar prioridade à oração. E nessa primeira parte eu quero, como eu disse, a gente vai ver vários textos, né? Eu quero chamar você para o Evangelho de Lucas, para ver aqui alguns textos. E ver como Jesus, ele enfatizava, ele priorizava a sua vida de oração. Lucas capítulo 3. Verso 21 e 22. Versos 21 e 22, quando do
batismo de Jesus. Todos encontraram? Podem ler? Podem ler. Esse é o único evangelho, porque o evangelho de Lucas, diferentemente dos outros, ele enfatiza a vida de oração de Jesus. Os outros evangelhos, eles não têm essa ênfase na vida de oração de Jesus. Eles enfatizam outros aspectos da vida de Jesus. Lucas enfatiza a vida de oração. Por isso ele aí é o único que cita, quando Jesus foi batizado, que Jesus estava a orar no momento em que foi batizado. Todo o povo batizado, também o foi Jesus, estando ele a orar. Ou seja, já no seu batismo, ali, na porta de entrada do seu ministério, Jesus estava fazendo tudo em oração. Vamos ver Jesus enfatizando a oração? Um pouquinho para frente, vai lá, no capítulo 5. Lucas capítulo 5. Por favor, leiam todos o verso 16. Lucas 5, 16. O contexto aqui é de multidões de pessoas que afluíam de todos os lados, eram atraídas e vinham para serem ensinadas e curadas por Jesus. Que era muito natural, né? Imagine se você vivesse na Palestina, na época que Jesus estava aqui encarnado, você não gostaria de ir ver Jesus? Você não atravessaria montanhas e rios e o que fosse para chegar perto dele e ver a pessoa dele? Você não faria isso? Então, é natural, Jesus atraía, muito naturalmente, todas as pessoas de todos os lugares, né? Só que eu quero chamar a sua atenção aqui para o seguinte: mesmo tendo a missão de evangelizar, a missão de ensinar, a missão de curar as pessoas, porque ele era Deus e ele veio para isso, o texto aqui de Lucas 5, verso 16 diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ou seja, o fato de Jesus deixar muitas das vezes as multidões e ir orar, é porque ele estava sendo negligente com a sua missão? É porque Jesus não queria cumprir a sua missão? É porque Jesus era preguiçoso? Ele não queria fazer o trabalho dele? Não é isso. É porque mesmo ele sendo o próprio Deus, mesmo ele sendo o Filho de Deus encarnado, a prioridade dele era a oração. Jesus tinha consciência plena da missão dele, lógico, ele era o próprio Deus. O que ele não sabia sobre a missão dele? O que ele não sabia sobre o que ele tinha que fazer? Ele era o próprio Deus, onisciente. 100% homem, 100% Deus. Agora a questão é que, independentemente disso, estar em comunhão com o Pai, estar em comunhão falando com o Pai, através da oração, que a oração é para isso, era a sua primeira coisa, a sua primeira atividade, era a sua prioridade. Por isso que vocês veem o texto falando, as multidões vinham, afluíam, para o ouvirem, para serem curadas das suas enfermidades, para serem evangelizadas. Porém, muitas das vezes, porque conflitava com a vida devocional dele, de oração dele, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Veja, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso padrão maior.
Você dá prioridade para a sua vida de oração em relação às outras atividades da sua vida? Jesus dava prioridade para a vida de oração dele em relação à missão dele. Tudo bem, depois ele vinha, evangelizava, curava, ensinava as multidões, mandava até alimentar, né? Para não despedir o pessoal com fome. Aí aconteceu aquele milagre da multiplicação dos pães, dos peixes. Tudo isso aconteceu. E ele cumpriu cabalmente a missão dele de evangelizar, de pregar, de alimentar, de curar e até de morrer por nós na cruz. Porém, qual era a prioridade dele? A sua vida de oração. E nós, em relação às nossas atividades diárias, nós damos prioridade para a nossa vida de oração? Você dá prioridade para o seu tempo de oração? Independentemente de ter reunião na igreja ou não? Você ora antes de fazer qualquer coisa pela manhã, ora pelas noites? Você se incomoda com isso? Você luta com você mesmo para isso? Porque oração é aquilo que eu sempre falo, né? Oração é a coisa mais fácil de entender, oração é a coisa mais fácil de falar sobre, a respeito. Entender o que é, por que é, como que é. E falar a respeito. Só que oração é a coisa mais difícil de fazer. Nós, pastores, por exemplo, falamos muito bem sobre oração, porque nós já somos preparados no seminário, teologicamente, para falar bem sobre a oração. Agora eu quero ver qual pastor que tem vida de oração. Isso que eu quero ver. Eu quero ver, Ricardo, Reginei, Breno, eu quero ver qual de nós tem vida de oração diária, de gastar bastante tempo diante do Senhor em oração. Isso que eu quero ver. Falar bem, falar bonito sobre oração, todos nós falamos. Sem querer aqui, eu não estou aqui criticando nesse sentido de não ter vida de oração, ou de ter nem a mim, nem ao pastor Ricardo, nem ao pastor Reginei, mas a verdade é que se eu passar o microfone para ele, ele vai falar bem sobre oração, se passar para ele, ele também vai falar bem sobre a oração. Agora, e a vida de oração nossa, como é que está? Na prática, como é que está? Esse aqui é o ponto. Fazer oração, de vez em quando, bonita, falar português correto na oração, isso aí, IPB, primeiro lugar do mundo. Campeã mundial. Agora, em que lugar do mundo nós estamos, no sentido de ter vida de oração? Que a IPB está. Se fosse fazer um estudo, uma estatística das igrejas, das denominações, em que lugar nós apareceríamos em relação à vida de oração? Nós, presbiterianos do Brasil. O que vocês acham? Olhando para a própria vida de oração de vocês. Agora vá para Lucas 6, vamos ver outro texto mostrando, que mostra Jesus, né? Enfatizando na vida pessoal dele a oração. Leiam, por favor, Lucas 6, 12. É o último texto que nós vamos ler, e daí nós vamos para o primeiro break. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Podem ler até o 13. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. O que ele foi fazer antes dessa escolha? Orar. Como é que ele orou? Foi para o monte e... Foi para o monte com que propósito? A fim de orar. Quanto tempo ele orou no monte? Passou a noite. Jesus fez uma vigília a noite toda de oração. Lá em Mateus 4 mostra que Jesus jejuou 40 dias no início do seu ministério, se preparando em jejum e oração para o ministério. 40 dias de jejum e oração.
Quanto que nós temos orado, irmãos? Estamos em luta espiritual contra Satanás, as hostes malignas do diabo no nosso país, uma luta terrível. E para isso nós precisamos de muito jejum e oração. Quanto nós temos orado? Quanta importância nós temos dado à oração? Pode-se colocar quase nenhuma. E isso explica, podem escrever o que eu estou falando, isso explica porque nós ficamos vazios do poder de Deus. Isso explica porque nós ficamos formais, absolutamente formais. Isso explica porque nós não temos avivamento. Porque nós não temos vida de oração. Oração não é a nossa prioridade. Oração é a nossa prioridade só na teoria, só na fala, né? E não na prática. Eu queria então terminar essa primeira parte com esses textos, né? Lembrando sobre a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus, que depois os apóstolos seguiram. E apresentando para vocês 2 livros sobre oração. O primeiro deles, escrito pelo Dr. Yu, que pregou aqui agora em abril, veio algumas vezes no Brasil, foi o que morou comigo quando eu cheguei lá. Ele fez mestrado e doutorado em hermenêutica bíblica no seminário de Westminster, foi colega do reverendo Augustus Nicodemos, lá na Filadélfia, no seminário de Westminster, formou-se de longe como melhor aluno da turma, e desde quando começou o seminário, tem sido até hoje um homem, e hoje é um doutor, mas continua sendo um homem de oração. Esse é o livro dele, sobre a vida de oração de Jesus. Eu traduzi com a Esther, mais a Esther do que eu, né? E essa edição já se esgotou. Eu acho que não tem mais, né, pastor? Das Z3 Ideias. A questão de direitos autorais já esgotou a edição. A questão de direitos autorais, eu não sei o que eu posso dizer, porque pertence lá a Z3 Ideias, né? Mas o livro está aqui. Esse é um livro que seria muito bom ler. E esse livro da editora Betânia, que eu não sei se ainda tem, que fala da oração como a chave do avivamento coreano, escrito pelo pastor Poyong-cho. Ele é o pastor da Assembleia de Deus de lá, né? Claro, tem aquele viés pentecostal, mas isso aqui no livro é quase zero, entendeu? E vale muito pela ênfase que ele dá, como ele descreve a importância que a oração teve no avivamento coreano. E terminando, fala-se muito numa igreja, hoje em dia no Brasil, numa igreja da Coreia chamada Igreja Sarang, e usando o exemplo daquela igreja, fala-se muito em discipulado, o que não está errado. A Igreja Sarang, lá na Coreia, é uma igreja presbiteriana, ela é a 2ª maior igreja presbiteriana da Coreia e do mundo, com certeza, né? E é interessante a rivalidade. E a Igreja Sarang tem os cultos da oração da madrugada, mas ela é muito forte em discipulado. E usando o exemplo da Sarang, muitos brasileiros presbiterianos do Brasil conhecem, né? Tem acontecido muitos seminários envolvendo a Igreja Sarang, pensam que o avivamento coreano é baseado em discipulado. Jamais, jamais, jamais. O avivamento coreano é baseado em oração. O discipulado vem depois disso, numa medida muito menor, muito menor. E o que é interessante, né? A igreja aqui na IPB, né, pastor Ricardo, ninguém conhece a igreja presbiteriana Myeongseong. Já viu falar da Myeongseong no Brasil, na IPB? Não vê falar. A igreja presbiteriana Myeongseong existe também na parte sul, na zona sul de Seul. Ela sempre foi, eles sempre tiveram uma rivalidade com a Sarang, porque as duas estão no lado sul de Seul, da capital de Seul. E as duas se rivalizavam no sentido, qual que cresce mais? Porque cresceram demais. E rivalizavam nesse aspecto. É muito interessante que a Sarang era a igreja do discipulado, e ainda é. E a Myeongseong, a igreja de oração.
E aí o que acontecia? Desde a minha época do seminário eu ouvia. A Myeong-Song sempre cresceu o dobro da Sarang. E aí eles falavam, a Sarang é muito boa, é forte, é o maior exemplo da Coreia de discipulado. Só que ela perde para a Myeong-Song. Oração é mais forte que discipulado. Oração é mais forte que discipulado. Oração é primeiro. A Myeong-Song chegou a ter 150 mil membros. Eu creio que hoje deve estar por aí. A Sarang deve ter de 80 a 100 mil membros. A Myeong-Song, que foi criada totalmente à base da oração, tem 4 reuniões de oração na madrugada, às 5, às 6, às 7, às 8. E às 4 o templo fica lotado. E a igreja é dirigida na base da oração. Igreja Presbiteriana, o quê? O quê? Fala o nome, sem dúvida, da maior igreja presbiteriana do mundo. Igreja Presbiteriana Myeong-Song. Myeong-Song. Sarang é mais fácil, né? Lembra da Myeong-Song. E siga o exemplo das duas. Desenvolva discipulado na sua igreja e desenvolva, antes disso, vida de oração. Amém?